gostaria de chamar o nosso pregador oficial, o pastor Felipe da Muralha. Gostaria de estar orando aqui pela vida do pastor Felipe. Por um segundo eu pensei que ela fosse falar, que orar pela sua vida, pastor. O pastor Felipe foi nosso preletor no nosso culto de aniversário. Ele foi também um grande instrumento de Deus na vida da igreja do Icuí. É pastor da PIB do Icuí, tem servido a nossa denominação. É um pastor amigo e é com muita alegria que ele está aqui nessa noite para trazer a mensagem de Deus ao coração dessa igreja. Eu gosto muito de acompanhar as pregações do pastor Felipe. Pastor Felipe é um homem usado por Deus. E nessa noite eu gostaria que você abrisse seu coração, que você pensasse no que Deus tem para você, no que Deus pode fazer através de você, e principalmente como Deus pode abençoar a sua família, mudar a nossa história. Amém. Vamos estar orando pelo pastor Felipe. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui orando pelo teu filho Felipe, que ele seja, Senhor, um instrumento nessa noite. Que ele, Senhor, diminua e o teu nome seja engrandecido. Sabe, o que nós temos é como num vaso de barro, mas é como um tesouro no vaso de barro, porque tu és muito precioso. Sabemos dos talentos do pastor, sabemos, Senhor, da sua oratória, da sua capacidade de exposição, mas sabemos que sem o teu agir, isso é pouco. Por isso te pedimos, derrame teu Santo Espírito nessa noite, que essa seja uma noite de reconciliação, de transformação, de avivamento nessa igreja e nas famílias. No nome de Jesus, amém. Amém. Agradeço. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Amém. É um prazer novamente estar aqui com essa linda igreja, amada igreja, Igreja Batista Nova Vida, que tive o privilégio de estar no seu aniversário e agora nessa linda conferência de família, né? É a igreja, tenho pregado em algumas igrejas por aí, mas é a igreja que mais tem criança. É uma maravilha, é uma maravilha. O pastor dirigindo o culto com a pequena aqui no braço, já é assim mesmo. Maravilha, muito bom, né? É a igreja do amanhã. Cuide das suas crianças. Direcione sempre no caminho do Senhor. É muito bonito ver a igreja cheia de crianças aqui, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17. Deixa eu lendo, se tiver uma água em especial. Vamos ler o 17, o 18, o 19, o 20 e o 21. Quando você achar, peço que você fique em pé, em reverência à palavra do Senhor, para que a gente possa fazer essa leitura ao Senhor. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Tem um irmão ali que está. Quem achou, fique em pé. Vamos fazer essa leitura. E diz o seguinte: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes, obrigado, irmão, de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes,
E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Amém? Amém. Feche seus olhos, o pastor orou pela minha vida, queria orar pela palavra nesse momento. Vamos orar. Deus santo, Deus eterno, peço a ti nessa noite, Pai, que essa palavra se cumpra em nossa vida. O Senhor diz que o nosso Senhor, nosso Deus, está no meio de nós, Pai. Então Deus vem poderosamente sobre esse lugar, trazendo uma palavra dos céus sobre a vida desta amada igreja. Senhor, tu sabes que eu não tenho nada a oferecer a esta igreja, Pai. Eu sou apenas um frágil instrumento, um vaso de barro nas tuas mãos. Mas o Senhor pode todas as coisas, Pai. Então não eu, mas o Senhor fale com a tua igreja, e que não eu, mas tu receba a glória devida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, depois de 40 anos no deserto, você conhece essa história. O povo de Deus, de fato, agora chega na terra prometida. Está diante da terra, nas portas da terra, pronto para entrar. E aquela nova geração ali, vendo diante dos seus olhos se cumprirem a promessa que Deus tinha feito há 40 anos atrás. Só que agora, meus irmãos, na porta da bênção, na porta da terra prometida, temos 3 problemas. Primeiro problema, a terra não estava vazia, a terra estava habitada, tinha povos ali totalmente já instalados e organizados. Então, para que um povo entre, outro tem que sair. Para que alguém entre, alguém tem que sair, porque não era uma terra sem dono. E por não ser uma terra sem dono, para que aconteça essa troca de figurinhas e essa troca de cadeiras aí, para que um povo entre para outro sair, precisa ser na base da guerra. O povo de Israel teve 6 guerras diante do deserto, dos 40 anos. Houve 14 reclamações e houve vários milagres. Independente da nossa guerra, independente da nossa luta, independente da nossa situação, se nós estamos no deserto da vida, a nossa família, sempre haverá milagres para a glória de Deus. Segunda coisa, irmãos, o povo estava habitado não somente por um povo, mas por 7. No versículo 1 diz assim: os heteus, gigaseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Toda a família Eus estava totalmente adaptada àquele lugar. E veja, se tivesse só um povo, já era difícil. Agora eram 7. E agora tem um outro problema, e terceiro problema. Esse povo era maior e mais forte. Todos eles tinham vantagem sobre o povo de Deus. Não era apenas um problema de um povo estar instalado, mas o povo que estava instalado era maior e era mais forte. Meus irmãos, é um grande problema. Na porta da bênção, na porta da terra prometida, naquilo que estava já selado e guardado para nós, para o povo de Deus, diante da bênção, tem problemas. Não apenas durante, não apenas antes, mas de frente. Já quase pisando na terra, há problemas. Quando nós pensamos em ter uma família vitoriosa, uma família que vence, que é a terra prometida que eu quero para minha casa e você quer para a sua, porque Deus diz que Ele é o Deus da família, da nossa casa, e como diz Josué, eu e a minha casa, o quê?
serviremos ao Senhor. É essa a promessa para mim e para você, que a nossa casa sirva ao Senhor. Essa é a nossa terra prometida. Esse é o lugar que nós queremos. Só que, meus irmãos, essa bênção, ela não está num caminho plano, ela não está num caminho asfaltado, sem buracos, sem curvas, sem perigos. Essa caminhada de bênção para a nossa casa, para a nossa família, tem lutas, tem batalhas, tem inimigos. Não está pronto. Eu e você temos que construir essa bênção. Nós temos que lutar e batalhar para que, diante da terra prometida, nós possamos vencer, porque o tema é famílias que vencem, e nós só podemos nos chamar de famílias vitoriosas se vencemos alguma luta. Não existe famílias que vencem, que não lutam, que não têm problemas, que não têm dificuldade. Por si só, já podemos falar, famílias que vencem, porque nós estamos no processo de luta, batalha e de muitas vitórias em nome de Jesus, dentro da nossa casa. E é por isso que nós vencemos. Não existe família que vence, que não tenha inimigos, que não tenha lutas, que não tenha batalhas. Essa terra prometida, essa casa abençoada, passa por caminhos tortuosos. E às vezes são bem complicados. Então essa família que vence, ela precisa aprender 4 coisas, 4 lições bem rápidas sobre o nosso Deus. A vitória que nós queremos tem que passar pelo nosso Deus, porque na verdade não somos nós que vencemos, mas quem vence pela gente, porque o nosso Deus é que peleja por nós. Nós não usamos o nosso braço, nem a nossa força, nós usamos a nossa fé. E a nossa fé em quem? No Deus Todo-Poderoso, grande e temível. Agora nós temos que aprender 4 coisas muito importantes sobre essas vitórias que nós queremos para a nossa casa. Fique com a sua Bíblia aberta, você está com ela acompanhando aí, não feche ela, que nós vamos trabalhar esse texto, 4 lições rápidas. 4 lições rápidas sobre o texto de Deuteronômio, para famílias que vencem. Você quer ter uma família que vence? Diga amém. Amém. 4 lições rápidas para a gente poder aprender aqui. Vamos lá, versículo 17 e versículo 18. Famílias que vencem, elas vigiam o coração. Veja comigo. Se disseres no teu coração, versículo 17, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Versículo 18, delas não tenha temor. Primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que entender e ter uma lição para que as nossas famílias sejam vitoriosas é vigiar o nosso coração. Moisés, para começar o bate-papo com o povo, ele não diz o que deve fazer, mas diz o que não deve fazer. Começamos as orientações com a vigilância. A primeira batalha é dentro do coração. O nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Nós temos um problema de dizer ao nosso coração os diagnósticos. Ele está dizendo aqui, se disseres ao teu coração. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração nos engana. Ele é enganoso. Ele é enganoso. Mas também, ao mesmo tempo, agora aqui em Deuteronômio 7, ele também prova que nós podemos amedrontar o nosso coração. Jeremias 17:9 é o coração falando ao homem. Deuteronômio 7 é o homem falando ao coração. Nós temos a arte de chegar a falar no nosso coração, não vai dar certo, não vai rolar, não tem mais jeito, não vamos vencer, é insolucionável, não tem reviravolta, não tem mais jeito. Quem diz isso ao coração não é ele mesmo, mas somos nós. O maior problema do ser humano é quando ele fecha as portas das soluções. Famílias hoje destruídas, se você conversar com elas e bater um papo, tomar um café, e você conversar com o pai de família, com a mãe de família, e você fala, onde foi que você perdeu? Ele vai falar assim, não, porque não teve mais jeito. Quando eu olhei a solução, não tinha mais para onde correr. É aí que as famílias perdem.
É quando você diz ao seu coração: não tem mais jeito. E ele diz mais. Ele diz assim: como as poderei lançar fora? Ou seja, não apenas dizer ao coração para termos medo, mas também nós dissemos ao coração que não tem mais jeito, não tem mais solução. Porque olha só, preste muita atenção comigo, irmãos. A luta pode ser grande, a batalha pode ser ardilosa, a luta pode ser fora da curva, mas enquanto nós temos esperança, nós temos fé, nós temos soluções e nós estamos lutando. Mas quando o homem perde no coração, quando ele perde na mente, quando ele perde a fé, acabou a luta, não tem mais jeito. Todo mundo pode estar acreditando, todo mundo pode estar orando, todo mundo pode estar intercedendo, mas quando a pessoa que está lá dentro da sua casa, lutando pela sua família, quando ele desiste, acabou a luta. Quando o homem perde a fé, ele perde tudo. Nós temos a arte de dizer para o nosso coração que nós não iremos vencer. Muitas famílias não vencem porque desistem antes de lutar. Nessa vida, nessa correria da vida pastoral, o pastor Leandro também já deve ter passado por isso. Quantas famílias a gente atendeu no gabinete pastoral e a pessoa entra já com a guarda baixa, já entregando os pontos, já dizendo: não tem mais jeito, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, mas digo uma coisa, pastor, não tem mais jeito. Às vezes a gente recebe como cartão de visita: olha, eu vim aqui hoje conversar, eu e meu marido, mas eu já falei uma coisa para mim, eu não quero mais. Eu já atendi pessoas assim. Fechou a porta, acabou. Quando nós dizemos essa palavra de derrota na nossa casa, meus irmãos, nós nunca vamos vencer. Não há conselhos que dá uma reviravolta para alguém que diz ao próprio coração que já perdeu. Não tem. Não tem psicologia, não tem conselho, não tem teologia, não tem. Ninguém aceita um conselho se ele mesmo já aceitou o próprio dele, que ele já perdeu. Temos que ter cuidado com o nosso coração, com as nossas palavras. Pare de declarar derrota dentro da sua casa. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a crise dentro da sua família, eu não sei se está acontecendo alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certa comigo e eu quero passar para você nessa noite: não desista da sua família, independente da circunstância, do contexto. Pastor, mas os meus olhos não estão vendo, mas nós não trabalhamos com olhos, nós trabalhamos com fé. Não é com as circunstâncias positivas e favoráveis, ninguém trabalha com isso, não há um crente que trabalhe com circunstâncias favoráveis, nós trabalhamos com fé, segundo 5:7, não é por vista, mas é por fé. Quando nós dizemos isso, tudo ao nosso redor pode estar despencando, caindo, quebrado, e todo mundo dizendo que não, mas nós vamos continuar dizendo que sim, porque nós não trabalhamos por vista, nós trabalhamos por fé. Isso é uma família que vence. Olha, o meu filho está já aí desviado, longe dos caminhos do Senhor, mas eu creio que no nome de Jesus ele vai voltar para a glória do Senhor. Não, mas ele já está na droga, já está com esse monte de amigo, ele já está desviado, eu não me dobro às circunstâncias, eu me dobro ao meu Deus que pode fazer todas as coisas. Pare de declarar derrota na sua casa. Segunda coisa, irmãos, versículo 18 e versículo 19, a parte B do 18 diz assim: não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram teus olhos. Famílias que vencem vigiam o coração, e famílias que vencem lembram de Deus. Moisés agora sai de uma lição para que não fazer e começa a ensinar o que fazer. E ele agora dá uma refrescada na memória do povo durante esses 40 anos. Olha, quando vocês estiverem na luta, na batalha, faça uma coisa: lembre de Deus, lembre de Deus, lembre de Deus e lembre de Deus.
Lembre de Deus, o que Ele fez com vocês lá com o faraó. Faz 40 anos que Ele fez isso. É só olhar para trás. Obrigado, irmão. É só olhar para trás. Lembre de Deus nas suas lutas. Lembre de Deus nas suas batalhas. É interessante que em Lamentações 3:21, Jeremias olhando Jerusalém pegando fogo, e ele chorando diante de Jerusalém. Agora imagine o caos, irmãos. Imagine uma cidade pegando fogo. Você já viu o que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, aquele grande incêndio de grande proporção que tomou conta de toda a cidade, foi pegando fogo. E imagine você olhar para aquele lugar e você consegue tirar uma gota do coração de esperança num fogo, num incêndio daquele tamanho, daquela proporção. Jeremias estava na mesma situação. Ele estava vendo toda a sua cidade pegando fogo, ruínas atrás de ruínas, morte, pânico e desespero. Mas ele escreve em Lamentações 3:21, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que Jeremias está falando, irmão? Os olhos deles estão diante do fogo, da destruição, do caos, cidade para baixo, mas ele diz assim, eu tenho memórias do meu Senhor, eu sei que Ele pode reverter, porque Ele já fez isso várias vezes, e essa memória que eu tenho dEle, me dá esperança. Quantas lutas você já passou? Quem lembra aí? Quem lembra de lutas, crises financeiras, crises familiares, de saúde? Quem sabe alguns de vocês já passaram pela dor de ficar internado ou até desenganado. Quem sabe você tem um testemunho para dar? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus fez lá atrás, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer sempre. É só olhar para trás. Ora, se você está aqui hoje nessa conferência da família, se alegrando, adorando ao Senhor, é porque Ele já fez grandes coisas na tua vida. Nós temos que nos curar da amnésia. Nós temos memória curta. Nós esquecemos das coisas. Deus já foi maravilhoso. Inclusive você já deve ter passado problemas piores que você está passando hoje. E Deus foi Deus lá atrás. E se Deus foi Deus lá atrás, Ele vai ser Deus agora, vai ser Deus amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o nosso Deus. Temos que crer. Ele pode fazer todas as coisas. Não se esqueçam disso. 1 Samuel 17, quando Davi está de frente com Golias, e aí toda a nação tremeu. Golias ficou ali afrontando o exército de Israel, e não houve um guerreiro, um homem para enfrentar ele. E quando Davi aparece ali para resolver o problema, e enfrenta o gigante, ele diz uma frase que às vezes passa despercebido por nós. Quando ele está de frente com o gigante, ele fala assim, o Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, vai me livrar desse gigante filisteu. Todo mundo achava que era a primeira guerra de Davi. Não, Davi já tinha tido uma guerra lá atrás. Já tinha vencido o leão, já tinha vencido o urso, e Deus livrou ele. E ele diz assim, o mesmo Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, vai me livrar também desse gigante. Davi olhou para trás e lembrou do Senhor. As nossas lutas, precisamos lembrar que o Senhor continua fazendo, e Ele vai fazer para sempre. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tudo que Deus fez no passado serve de combustível para a nossa fé agora no presente. Tudo o que Deus fez, tudo. Não esqueça, não esqueça. Não esqueça do que Deus já fez por você. E você acha que Ele vai fazer de novo? Deus pode fazer todas as coisas. Terceira coisa, meus irmãos, versículo 19, diz assim, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus, com todos os povos, diante daqueles que tu teme. Famílias vencem quando vigiam o coração.
Famílias vencem quando lembram de Deus. Famílias vencem quando têm conhecimento de Deus. Moisés agora não lembra só o que Deus fez, mas ele apresenta o currículo de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Não só o que Deus fez no passado, mas o que ele pode fazer agora. A intenção de Moisés é fazer o povo conhecer o Deus que serve. Às vezes nós temos crises de fé, porque não conhecemos o Deus que servimos. Nós não confiamos naquilo que não conhecemos. Ninguém faz negócio com desconhecido. Ninguém entrega a chave de casa para reparar a sua casa com uma pessoa que você nunca viu. Quem faz negócio com desconhecidos tem um risco muito grande de quê? De se dar mal. E às vezes nós temos crise de fé porque não conhecemos Deus, não sabemos o que Ele faz, não sabemos como Ele trabalha, não sabemos a dinâmica dEle, como é que Ele opera. E Moisés agora passa um tratado teológico do agir de Deus em 2 versículos. Veja comigo. Olha o que Deus é capaz de fazer, meus irmãos. Primeira coisa, versículo 19 a parte A. Deus é Deus de sinais, o quê? E maravilhas. O nosso Deus, quero informar a essa igreja, é um Deus de milagres. Você acredita em milagres? Você sabe o que é milagre? Milagre é quando o impossível se torna o quê? Diante de Deus, possível. É quando nós não temos probabilidade de nada, zero, e Deus vai lá e faz. Só é milagre algo que não tem probabilidade. Porque enquanto tem probabilidade, não é milagre. O palco perfeito do milagre é o impossível. É o melhor palco. Nós não estamos acostumados com essa dinâmica. Quando alguém olha algo impossível, a fé logo murcha. Quando vê algo que não tem mais solução, quando vê algo que não tem mais jeito, quando o médico chega assim, já tentamos de tudo, não tem mais jeito, medicina pode ir até aqui, pode ir logo se despedindo, porque hoje é o último dia. Como é que nós lidamos com esse tipo de diagnóstico de situações e de circunstâncias? Porque parece que nós acreditamos em milagres, mas parece que nós queremos ajudar a Deus a fazer milagres. Olha, Deus já tem jeito. O médico falou que se ele tomar esse remédio vai dar jeito, vai dar tudo certo. Se ainda tem jeito, então não é milagre. Milagre é quando a probabilidade é zero. Eu não sei se você já recebeu um diagnóstico irreversível, mas é nesse diagnóstico que nós podemos clamar a Deus e Ele mudar totalmente pelo seu poder. Isso é milagre. Uma certa vez em Salinas, quando eu pastoreava a igreja lá, todos os meus filhos têm problemas respiratórios. Abel, Débora e Sara. Os 3. E a Débora era a que tinha menos crise, né? O mais velho e a mais nova era o que tinha mais crise. Como ela era do meio, ela não tinha muita crise, mas ela teve uma crise de pneumonia muito grande. E eu me lembro que ela passava em casa febres altas e até 40 graus de febre. Levamos no hospital. Nós tínhamos a nossa menor bem pequenininha. E eu cheguei no hospital, falei, chegamos lá, e ele entrou e ele... Já é um milagre, né? Um médico da UPA botar o estetoscópio, como é o nome? Isso, botar aqui, né? Porque geralmente ele nem te olha, né? Já vai meu amigo, vai lá, te bora, e, né? Já é um milagre. E aí ele colocou e tal, tudinho, mediu, tudinho ali, né? Ele falou, rapaz, tá feio. Como é que uma criança fica desse jeito? Tá feio. Vou logo lhe falar uma coisa. Vou internar. E agora? Só que para me poder internar ela, eu preciso do raio-x. É o raio-x que me autoriza a internar ela.
E aí, eu peguei aquele diagnóstico, e liguei para minha esposa: olha, prepara as malas aí que ela vai internar. Ela vai internar. Só que tinha um problema, lá só podia ficar mulheres com mulheres e homens com homens. Eu não podia ficar com ela. E ela não podia ficar também no hospital porque a nossa filha era muito pequena, era de meses. E aí eu passei o diagnóstico para ela: arruma as malas que ela vai internar. Só que depois a minha esposa falou assim: quando você me ligou, eu não aceitei aquele diagnóstico. Ao invés de arrumar as malas, eu fui orar. Ao invés de arrumar a mochila, fui falar com Deus. E ela começou a dobrar sem eu saber. Começou ali, dobrou os joelhos, começou a orar, começou a falar com Deus. E aí quando eu saio da sala do consultório até o raio-x, ela pega, faz o raio-x, e eu volto e ela não me fala nada, e eu pego e volto para devolver o raio-x, só para ele dar autorização da internação. Quando ele chega e ele olha o raio-x, meu irmão, ele olha assim, ele pega o papel, aí ele falou assim: meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu, mas a sua filha não tem nada no pulmão, pode ir para casa. E ali eu fui glorificando a Deus saindo daquele lugar, né? E aí ele, incrédulo ainda com o próprio diagnóstico, me passa um antibiótico. Ele falou assim: olha, não tem nada, mas vou te passar um antibiótico só para confirmar, e leva para casa. E aí eu peguei daquele jeito, Deus fez um milagre, e eu entrei numa farmácia, cheguei, antibiótico, não tem. Eu falei: tá, vou em outra. Peguei, eu quero esse antibiótico não tem mais por aqui não. Aí fui em outra, não tem antibiótico. Eu falei: meu Deus, não tem um remédio. E naquela hora, quando eu vou indo para casa, Deus falou assim comigo: você não precisa de antibiótico, porque ela está curada. Você não precisa de remédio, porque eu a curei, eu sou o remédio dela. E Deus me colocou nessa situação constrangedora, que eu fui atrás de remédio com falta de fé, e a minha filha já estava curada. O remédio dela era Jesus. Meus irmãos, Deus pode fazer milagres. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é de sinais e maravilhas. Segunda coisa, Ele é um Deus de mão forte e braço estendido. Moisés está dizendo que Deus não apenas opera milagres, mas Ele tem o poder de intervir nas situações. Você sabe o que é uma intervenção? Imagine nós aqui neste culto, e chega uma autoridade: eu estou intervindo nesse culto agora, e esse culto vai parar agora aqui. Do jeito que começou, agora vai acabar. Isso é uma intervenção. Deus tem poder de intervir em situações. Deus tem o poder de bagunçar os planos dos inimigos. Deus tem poder de revirar diagnósticos. Deus tem poder de pegar os planos das nações, dos inimigos, do nosso inimigo, o diabo, e bagunçar por completo, porque Ele tem poder de intervir. Quando Deus quer cumprir o seu propósito, nada resiste às suas mãos. Ele, não sei se você já percebeu no milagre do Mar Vermelho, quando Deus abre o mar, o povo passa a pé enxuto, e quando os egípcios entram no meio do mar, perseguindo o povo, e o povo já começa a se desesperar, achando que os egípcios iam alcançar. E você olha ali, no versículo 24 e 25, uma intervenção poderosa de Deus. Quando o povo já está entrando, versículo 24 e 25, Êxodo 14, ele diz que o próprio Deus colocou a mão nas rodas dos carros dos egípcios e sacou as rodas. Todo mundo engatou ali no meio, porque as rodas sacaram. Mas quem colocou a mão naquela roda, tirou todos aqueles encaixes e botou para fora, é o próprio Deus. O nome disso é uma intervenção. Quando João ficou preso na ilha de Patmos, numa penitenciária de segurança máxima, um idoso preso,
Todo mundo fechou as portas diante de João, e João não podia sair para lugar nenhum. Mas Deus, olhando a situação, vendo que as portas na terra de João estavam todas fechadas, ele abre uma porta no céu e diz: vem para cá que eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. O homem fechou as portas, mas Deus abriu outra. O nome disso é uma intervenção. Então nós não podemos nos dobrar a diagnósticos e a coisas que já estão decretadas pelos homens, porque Deus pode mudar qualquer decreto. Quando eu, lá no Icuí, na PIB Icuí, quando eu fui comprar o estacionamento da igreja, eu olhei um estacionamento, se você for na igreja hoje, é a igreja, uma casa, e o estacionamento da igreja é do lado. E eu me lembro que eu orando, toda a igreja orando, e eu falei: Deus, onde é que eu vou comprar estacionamento? Estacionamento tem um terreno, tem 2 terrenos, um do lado do outro. Eu queria saber qual é o terreno que é para comprar. E Deus me mostrou exatamente o terreno depois da casa: igreja, casa e terreno. E aí, quando eu vi o terreno, eu falei assim: eu vou atrás do número. Liguei para o homem do dono do terreno, e eu falei assim: irmão, é o seguinte, eu quero comprar o seu terreno. Aí ele falou assim: mas quem disse que está à venda? Quem disse que está à venda? Aí eu falei: não, irmão, eu não sei se está à venda ou não, eu só estou interessado em comprar o seu terreno. Qual o valor? Eu não estou interessado em vender, eu não estou interessado em negociar, e não tem preço, e não me mande mais mensagem. Aí eu falei: bem, agora tem um problema. Nós oramos, Deus nos mostrou o terreno, era aquele ali, e eu falei para Deus: Deus, ele não quer vender o terreno, então está contigo, intervém nessa situação. Uma semana depois, o dono do terreno me manda uma mensagem assim: pastor, o senhor ainda quer negociar o terreno? Aí eu falei: quero, na hora. Qual é o valor? Aí ele botou o valor lá em cima: não, esse valor não dá para mim. Aí eu falei: não, eu só vendo com esse valor. Aí eu falei: não, então tudo bem. Aí eu voltei para o joelho: Deus, tu mostrou aquele terreno, ele botou o valor lá em cima, intervém nessa situação. 3 dias depois ele me manda uma mensagem: pastor, eu andei pensando, bora fechar no seu preço. Eu falei: dá, agora sim, agora vamos fechar nesse preço, vamos fechar. E aí fechamos e tal, tudinho, fizemos o cartório. E aí eu tinha dado uma parte no Pix e faltava uma parte em dinheiro. E aí eu falei assim: olha, a gente vai ter que ir lá na casa do tesoureiro, pegar a parte de dinheiro e vou lhe dar. Não, tudo bem. Aí eu fui no carro dele, ele me levou, paramos na frente da casa do tesoureiro. Ele: espera aqui que eu vou lá pegar o dinheiro. Peguei, o tesoureiro me deu. E aí eu nem entrei no carro. Aí ele já com a janela aberta do motorista, eu coloquei assim na mão dele o dinheiro: olha, irmão, está aqui o restante do dinheiro, muito obrigado. Aí ele falou assim: olha, pastor, eu estou indo embora, eu não sou crente, eu não sou de igreja, eu não sou religioso, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não posso ir embora sem falar isso aqui. Eu falei: não, pode falar, irmão. Ele falou assim: desde o dia que o senhor me mandou uma mensagem, eu não consigo dormir. Mas por que, irmão? Não, alguma coisa me diz assim: venda o terreno. E pastor, eu tenho que vender para o senhor, por quê? Porque eu quero voltar a dormir. Não quero voltar a dormir, pelo amor de Deus. Eu não sou religioso, mas eu não durmo mais. E eu já sei, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei. Mas o senhor, como não é espiritual, não é religioso, eu não vou entrar em detalhe. Mas Deus te abençoe. E eu vou visitar a sua igreja, eu gostei muito do Senhor. E está lá o nosso terreno, para a glória de Deus. Estacionamento pronto, e ali a gente consegue dar conforto para os irmãos. Meus irmãos, quando alguém chega comigo e diz assim: não vou fazer, meu irmão, não vou brigar com ninguém. Eu não brigo, a minha luta é de joelho, minha luta é no quarto de oração, minha luta é buscando a Deus, minha luta é passando as minhas ansiedades para Ele. Deus, Ele não quer, então toma e vai lá e resolve. Eu não brigo com ninguém. Nós temos que saber que Deus pode intervir, porque Ele tem o governo de todas as coisas. Amém, irmãos? A sua família pode estar numa situação difícil, mas Ele pode intervir na sua família e na sua casa, e eu creio nisso. Terceira coisa, meus irmãos, versículo 19: com que o Senhor teu Deus te livrou. No finalzinho, Deus é livramento. Deus faz coisas impossíveis, Deus pode intervir e Deus pode livrar. A expressão, por exemplo, eu sou o teu Deus que te livrou da terra do Egito, ela se repete 50 vezes no Antigo Testamento. Por que Deus é tão insistente com isso? 50 vezes.
Porque Deus quer lembrar que, para o seu povo, que Ele pode dar livramentos, que nem a morte está acima de Deus. A morte, ela pode mostrar sua carranca e as suas unhas para cima da sua família, mas Deus pode pegar ela e afastar ela e dizer assim: aqui não, porque Ele pode dar livramento para nossa casa e para nossa família. Nada nessa terra, seja natural ou espiritual, ordinário ou extraordinário, tem o poder de impedir o poder de Deus, inclusive a morte. Eu não sei se você acompanhou um caso de um jogador de 19 anos, o Pedro Severino. Não sei se você acompanhou aí nos telejornais, que ele sofreu um acidente, que ele teve amassou o crânio dele. Amassou, ficou achatado. E aí ele fez uma cirurgia de emergência, reconstruíram o crânio dele. Depois de alguns dias, saiu a nota nos telejornais: Pedro Severino, é considerado o caso de Pedro Severino irreversível. Eu li nas notas dos jornais, aí tinha aquelas mensagens pequenas: família se despede de Pedro Severino. Pedro Severino, um jovem, com um belo futuro, interrompido por um acidente de carro. Então todas as notícias já estavam inclinadas para a morte dele, porque foi decretado pela medicina morte cefálica, o cérebro morreu, não tem mais jeito. E aí, olhando e pesquisando mais, eu encontrei o testemunho dessa família. A família estava reunida já para se despedir dele, e aí um irmão ou uma irmã, que eu não me lembro o nome, ela falou assim: antes de mais nada, eu quero convocar a nossa família a orar. E aquela família, naquela UTI, ali naquela sala, com um menino considerado morto, tanto pela medicina, tanto pela imprensa, tanto por todo mundo. Vamos orar. A família dobrou os joelhos e começou a orar ali mesmo naquela sala. E eles orando. Depois a oração se estendeu, começaram a orar na frente do hospital. Depois a oração se estendeu, começou a ir para os familiares de outros lugares dele, que moravam em outros estados, que não podiam vir. Então começou uma batalha, uma peleja de oração pela vida de Pedro Severino. 2 dias depois, o diagnóstico dele reverte. O cérebro dele começa a funcionar. E ele sai, se levanta, fica de pé, vai na sacada do hospital e acena para aquele povo que estava orando lá fora, mostrando que Deus tem todo o poder e pode livrar da morte. O que nós precisamos é ser ousados. Está faltando ousadia. Quando alguém aponta o dedo na nossa cara e fala assim: é irreversível, mas para você é irreversível, para quem está aqui com você é irreversível, mas para o meu Deus nada é irreversível, porque o principal palco de Deus é o palco do impossível, é aí que Ele faz os milagres. Meus irmãos, a nossa família precisa aprender a confiar em Deus, porque Ele faz milagres, Ele intervém e Ele livra. Em nome de Jesus. Para encerrar, meus irmãos, versículo 20 e 21. E mais o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Amém, amém e amém. Famílias que vencem, vigia o coração. Famílias que vencem lembram de Deus. Famílias que vencem conhecem a Deus. E famílias que vencem sabem o tamanho de Deus. Moisés agora tratando a perspectiva agora dos inimigos, ele tratou com a perspectiva do povo. Vigie o coração, se lembrem de Deus, conheçam a Deus. Agora ele trata a perspectiva dos inimigos. Como é que os nossos inimigos vê Deus? Ele vê Deus como algo grande e terrível, e Deus mandando vespões sobre eles, ou seja, uma praga. Obrigado, irmão. Meus irmãos, nós temos que entender como é que Deus trabalha ao nosso favor
e também contra o nosso inimigo, o inimigo da nossa família. Para nós, Ele é bênção. Para nós, Ele faz milagres. Para nós, Ele intervém. Para nós, Ele dá livramento. Para nós, Ele abençoa. Para os inimigos da família, é como vespões, é como praga. Todos aqueles que se levantam contra a família, todos aqueles que arquitetam contra a nossa família, todos aqueles que trabalham contra o projeto de Deus, Deus se levanta grande e terrivelmente. E é interessante que quando os inimigos da família vê Deus, eles temem. Porque o texto diz que eles vão perecer e vão correr. É interessante que os inimigos, se tratando de Deus, eles reconhecem o seu tamanho e correm. A questão é, obrigado irmão, se a família que Deus está na nossa casa, se a família que diz servir a Deus, vê Deus assim desse jeito também. Será que quando os problemas se agigantam e ficam grandes, qual é o tamanho do teu Deus? Porque o certo é, se eu conheço o tamanho do meu Deus, que Ele é grande e terrível, e Ele está no meio de nós, então todo problema grande, ele pode ser maior do que eu, mas não é maior do que Deus. Diante de mim, Ele é gigante, mas diante de Deus, Ele é uma pulga. Nós diminuímos Deus, porque vemos o tamanho do problema. Mas para o nosso inimigo, ele vê o tamanho de Deus. Nós precisamos ver Deus como Ele é. E Deus é grande, é terrível, é poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas. Nós temos que ver assim, porque Ele é assim. Nós não temos motivos para ter medo de nada. Porque nós que estamos do lado daqui, estamos do lado de Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos e nunca perde uma batalha. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando aqui, olha, se vocês estão do lado daqui, do lado de Deus, vocês sempre vão vencer, porque vocês estão do lado certo. Quem está do lado de lá tem que temer, porque quando dá de contra com Deus, vê um Deus grande e terrível. E quando enfrentam Deus, Deus é como vespões, como praga para cima deles. Mas para nós, Ele é abençoador, Ele cuida, Ele sustenta, Ele governa, Ele abençoa. Temos que ver Deus do tamanho que Ele é. Então não tem nenhum problema na sua casa hoje. Você pode me contar o testemunho mais triste que você tem aí hoje. Mas eu digo uma coisa para vocês, ainda continua menor que Deus. Qualquer situação que você quiser me contar depois do culto, eu digo para vocês, ainda é menor que Deus. O nosso Deus é grande, terrível e está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, não tem por que temer. Eu não sei se vocês tiveram, alguns teve o privilégio de morar no Icuí. Mas vou logo passar o currículo do Icuí para vocês. Eu não sei como é o Bengui, mas o Icuí é o bairro que tem mais terreiro em Ananindeua. E eu, quando era pastor em Salinas, eu dividi o muro da igreja com um terreiro. Ele batucava daqui, a gente cantava de lá, e a gente ficava brigando. Quantas vezes ele no batuque jogando fumaça para o lado da igreja, a gente cultuando, igual esse aqui, só que não tinha ar-condicionado, as portas eram abertas, e entrava aquela fumaça branca, fedorenta para dentro do culto. Muitas vezes, passei 4 anos ali. E aí quando eu saio de lá, vou morar num conjunto ali no Icuí, quando eu vejo, atrás de mim, um terreiro. Aí eu falei, não amigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, para onde eu vou, tem terreiro, e é colado, dividindo o muro. E aí eu me lembro que aquele terreiro é interessante. Se uma igreja fazer barulho até meia-noite, a polícia bate na nossa porta. Mas terreiro, meu amigo, a polícia não bate. Quem é a guarnição que vai interromper um terreiro? Com medo de pegar um passe, alguma coisa, um negócio? Ah, pá, não vai. Com a igreja o cara cresce. Mas com o terreiro ninguém vai. E eu falei assim, eu não aceito isso. Não aceito zombar aqui dentro de casa. Não aceito esse barulho, ninguém consegue dormir. Conjunto ninguém consegue dormir. E aí eu falei assim, lá em casa tem uma parte de trás com um muro alto, uma parte coberta e uma parte sem teto.
sem telhado, sem nada. Eu colocava uma escada de madeira e eu subia ali e eles ficavam de lá batucando e eu orando aqui. Eu falei assim, eu só vou sair daqui quando vocês pararem de batucar aqui. E eu falei para minha esposa, separa as crianças, fiquem orando no quarto, que eu fico lá em cima. E começamos a batalhar, e eu fiz isso dias, eu estou 3 anos no Icuí. Eu fiz meses isso. Toda vez que eles começavam a bater, eu botava a escada. Vamos batalhar, vamos para a luta. Porque para todo mundo achava um problemaço. Ninguém mexe com o terreiro porque é problema, é grande demais para nós. Mas para mim eu conheço o tamanho do meu Deus, irmãos. Eu conheço. O que eu prego aqui eu vivo. Não é um Deus imaginário. E nós, como ficamos ali na escada, fiquei meses a fio, lutando de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu subi até na caixa d'água para ficar ali em pé, sentado, orando, até que aquele terreiro parasse. Aquele terreiro não só parou de batucar, mas aquele terreiro, para a glória de Deus, fechou hoje, em nome de Jesus. Hoje a casa está sendo vendida lá e não tem mais terreiro. E todo mundo vendo esse grande milagre, esse grande testemunho. Hoje o nosso conjunto tem 2 ruas. 2 ruas. Só ali tem mais de 10 famílias que fazem parte da primeira igreja Batista do Icuí. Porque elas veem em nós, eu digo batista em geral, que nós reconhecemos o tamanho do nosso Deus. Não é um Deus de brinquedo, nem de mentira. Ele não é pequeno, nosso Deus é grande. E qualquer força dessa natureza, espiritual ou não, que venham contra nós, se você invocar o seu Deus e saber o tamanho que ele tem, nenhuma força pode contra o nosso Deus. Como Jó falando, já nos seus sem pele, só no osso, todo ferido, e ele olha para Deus e diz assim: eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Jó só no osso, mas sabia o tamanho do Deus que ele servia. Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se manifestar no nosso meio. Nós temos que saber o tamanho do nosso Deus. O problema da sua família continua pequeno diante do tamanho do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento? Eu quero invocar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus, para que Deus estenda a sua mão poderosa para a sua casa. Quem sabe você pode ter desistido de lutar por alguma situação, alguma coisa, casamento, família, financeiro, doença. Mas eu quero hoje vir aqui nessa noite para te motivar a acreditar que Deus pode reverter qualquer caso. Não há situações irremediáveis aqui nessa noite. Se você acredita que não tem mais jeito, eu quero trazer uma palavra para você. Ainda tem jeito, porque o nosso Deus é grande e Ele pode fazer todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, quero invocar agora o Deus da família, aquele que criou e instituiu a família. Tu conhece cada família aqui, Senhor, cada casa. Eu não sei, mas Tu conhece o endereço de cada um. Ele sabe onde você mora. E Ele também sabe o teu problema. E Deus, e esse problema que o Senhor conhece e sabe, antes do Senhor tocar no problema, quero te pedir, Senhor Deus, toca no coração, na vida espiritual, na mente e na fé. Que o Senhor derrame sobre ti um novo vigor. Que o Senhor sopre sobre ti uma restauração espiritual. Que aquela fé que já está morta, caída, se arrastando, hoje você vai ficar de pé, em nome de Jesus.
E crendo nesse poder, crendo nessa restauração, crendo nesse fervor, crendo nesse avivamento que o Senhor sopra nessa noite, você vai enfrentar esse problema que parece ser gigante, mas ele é pequeno diante do nosso Deus, e Deus vai intervir na tua casa, e aquilo que o diabo amarrou, Deus desamarra nessa noite, porque é Ele que entra na casa do valente e prende o valente. É o nosso Deus. Tudo aquilo que está levando a sua família, a tua paz, a tua alegria, a tua saúde, o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, a tua vida espiritual, a tua vida de oração, a tua vida de meditação, a tua vida de jejuns, tudo aquilo que o diabo já tem levado e você não faz mais, hoje o Senhor restaura nessa noite essas famílias, em nome de Jesus. Que haja fervor nessa igreja, que haja fervor nessas famílias, porque só existe igreja forte, com famílias fortes, e o Senhor está aqui para renovar esse lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor sopre sobre a tua casa, sobre a tua família, o Espírito Santo de Deus, e a tua fé seja renovada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.